Tem um detalhe sobre Jorge Paulo Lemann que quase ninguém percebe. Enquanto milhões de brasileiros correm atrás do próximo salário, da próxima promoção ou da próxima aposta milagrosa para tentar enriquecer, ele ficou mais rico dormindo. Em silêncio. Sem aparecer todos os dias na televisão. Sem prometer dinheiro fácil. E o mais assustador é que existe um método por trás disso. Um método tão simples que muita gente ignora, mas tão poderoso que transformou um filho de imigrantes em um dos homens mais ricos do planeta. Agora imagina a seguinte cena. O mercado inteiro em pânico. Gente gritando dentro da Bolsa de São Paulo. Telefones tocando sem parar. Homens suando frio vendo fortunas desaparecerem em minutos. E no meio daquele caos, Lemann estava calmo, quase frio, como se enxergasse alguma coisa que ninguém mais conseguia ver. Como se soubesse que o verdadeiro dinheiro não nasce do barulho, nasce da paciência. E foi exatamente ali que começou a nascer uma fortuna bilionária. Mas existe um lado dessa história que pouca gente conhece. Antes dos bilhões, antes dos jatinhos, antes das empresas gigantes, existia um garoto inseguro, filho de imigrantes, tentando encontrar seu lugar em um país difícil. E em um momento da vida dele, tudo quase deu errado. Quase. Porque foi justamente na beira do fracasso que Jorge Paulo Lemann descobriu o segredo silencioso que faria ele construir uma máquina de riqueza praticamente infinita. Mas antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber até onde essa história está chegando. E me responde uma coisa. Você acredita que dá para ficar rico recebendo dinheiro sem precisar trabalhar todos os dias? Já comenta aí. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve porque as próximas histórias podem mudar a forma como você enxerga dinheiro para sempre. O cheiro do café forte misturado com o barulho das ruas do Rio de Janeiro fazia parte da infância de Lemann. Filho de imigrantes suíços, ele cresceu vendo os pais trabalharem duro. Nada caiu do céu. Não existia herança bilionária esperando por ele. Não existia glamour. O Brasil daquela época era duro, instável, imprevisível. E talvez tenha sido exatamente isso que moldou sua mente. Desde cedo, Jorge Paulo percebeu uma coisa que pouca gente entende. Os ricos pensavam diferente. Enquanto a maioria gastava dinheiro para parecer rica, os verdadeiramente ricos faziam dinheiro trabalhar em silêncio. Essa ideia ficou grudada na cabeça dele como uma obsessão. Só que a vida não virou um conto de fadas da noite pro dia. Na juventude, Lemann era inquieto, competitivo, obcecado por vencer. Ele jogava tênis em alto nível e carregava aquela mentalidade brutal dos esportes. disciplina, Resistência. frieza emotional, E sem perceber, estava construindo exatamente a mente que mais tarde pisaria no mercado financeiro como um predador silencioso. Mas o mercado não perdoa ninguém. Quando ele começou a entrar no mundo dos investimentos, a Bolsa de São Paulo parecia um campo de guerra. gritos ecoando, Papéis voando. Homens desesperados tentando salvar dinheiro. E no meio daquela selva financeira, muitos quebravam em poucos meses. Lemann observava tudo em silêncio. E foi ali que ele percebeu algo assustador. As pessoas estavam viciadas em emoção. Queriam ganhar rápido. quirium aposter, quirium sentir adrenalina, Só que riqueza de verdade não nasce da adrenalina. Nasce da repetição silenciosa de decisões inteligentes. Enquanto muitos procuravam ações explosivas, Lemann começou a olhar para empresas sólidas. Empresas que davam lucro mesmo em momentos difíceis. Empresas que pagavam dividendos. Dinheiro real. Dinheiro entrando sem precisar vender patrimônio. E aqui começa o ponto que mudou completamente a vida dele. A maioria das pessoas acredita que riqueza é comprar algo barato e vender caro. Mas Lemann começou a entender outra coisa. O verdadeiro poder estava em possuir negócios que gerassem dinheiro continuamente. Como uma máquina invisível trabalhando todos os dias. Imagina receber dinheiro enquanto dorme. Imagina abrir a conta e ver depósitos acontecendo mesmo sem trabalhar naquele dia. Foi isso que fascinou Jorge Paulo Lemann. E naquele momento, enquanto o Brasil enfrentava crises, inflação e incerteza, ele começou a construir sua fortuna em silêncio. Mas calma, porque o caminho dele ainda estava longe de ser fácil. Em um determinado momento, quase tudo desmoronou. As decisões ousadas que ele tomava assustavam muita gente. Alguns diziam que ele era frio demais. Outros diziam que suas estratégias eram perigosas. E havia um detalhe que separava Lemann do resto do mercado: ele não investia com emoção. Ele investia com lógica brutal. Isso o incomodava. Enquanto muitos investidores surtavam durante quedas da bolsa,
Lehman parecia ainda mais interessado. Porque ele sabia que o medo coletivo criava oportunidades gigantescas. E foi exatamente durante momentos de caos que ele começou a comprar participações em empresas gigantes. O cheiro da tensão dentro das reuniões era quase sufocante. Executivos inseguros. Pessoas duvidando. Mercados afundando. E ele permanecia firme. Se a empresa continua forte, por que eu venderia? Essa lógica simples fez ele multiplicar patrimônio enquanto o resto do mundo entrava em pânico. Só que o segredo verdadeiro não estava apenas em comprar ações. Estava nos dividendos. A maioria ignora isso porque parece lento. Parece sem graça. Não gera manchetes. Mas dividendos são como sementes financeiras. Pequenas no começo. Quase invisíveis. Até que um dia viram uma floresta impossível de controlar. Lehman reinvestia. Recebia dividendos e comprava mais ações. Mais ações geravam mais dividendos. Mais dividendos compravam ainda mais participação. E assim nasceu uma bola de neve bilionária. O mais impressionante é que muita gente via aquilo acontecendo, e mesmo assim não entendia. Porque o ser humano ama a velocidade. Ama promessas absurdas. Ama a fantasia do enriquecimento instantâneo. Só que Jorge Paulo Lemann construiu riqueza como quem constrói uma fortaleza. Tijolo por tijolo. Ano após ano. E então veio outro momento decisivo. Ele percebeu que não bastava investir em empresas. Era preciso controlar empresas extraordinárias. Foi assim que começou sua ligação com gigantes como Ambev e outros negócios que se tornariam máquinas de lucro. Enquanto o brasileiro médio gastava dinheiro tentando parecer rico, Lemann comprava ativos que colocavam dinheiro no bolso dele todos os meses. E isso muda tudo. Porque existe uma diferença brutal entre quem trabalha por dinheiro e quem faz o dinheiro trabalhar. A maioria das pessoas vive presa. Trocam tempo por salário. E quando param de trabalhar, o dinheiro acaba. Lemann queria o oposto. Ele queria ativos. Queria negócios. Queria dividendos. Queria fluxo constante. E aos poucos, a fortuna dele começou a atingir níveis quase inacreditáveis. Mas existe uma cena específica que define quem ele realmente era. Durante uma crise econômica pesada, investidores desesperados vendiam ações por medo. Alguns estavam literalmente passando mal. O ambiente parecia um funeral financeiro. E enquanto todos fugiam, Lemann comprava. Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que separa investidores comuns de pessoas que constroem fortunas gigantescas. Os comuns seguem emoções. Os gigantes seguem estratégia. E naquele caos silencioso, Jorge Paulo Lemann ampliou ainda mais sua máquina de dividendos. O tempo passou. Os bilhões chegaram. Mas o mais curioso é que ele nunca pareceu obcecado em ostentar. Isso confundia as pessoas. Porque muitos acreditam que riqueza é mostrar luxo o tempo inteiro. Só que os verdadeiros bilionários entendem algo diferente. Liberdade vale mais do que aparência. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente subestima o poder dos dividendos. Porque o processo parece lento. Só que lento não significa fraco. Um rio parece calmo, até você perceber que ele é capaz de destruir montanhas inteiras com o passar do tempo. Os dividendos funcionam assim. E Lemann entendeu isso cedo demais. Enquanto o mundo gritava atrás de oportunidades milagrosas, ele construía riqueza silenciosa. Só que existe uma pergunta incômoda aqui. Se o método é tão poderoso, por que quase ninguém segue? Porque exige paciência. E paciência é rara. As pessoas querem resultados em semanas. Lemann pensava em décadas. Enquanto outros investidores procuravam emoção, ele procurava consistência. Essa mentalidade transformou completamente sua vida. Mas nem tudo foi vitória. Houve críticas. Houve momentos em que pessoas apostaram contra ele. Momentos em que empresas enfrentaram dificuldades. Momentos em que parecia impossível continuar crescendo. Só que Lemann tinha aprendido algo brutal no mercado financeiro. Quem controla as emoções controla o jogo. E talvez esse seja o ensinamento mais valioso da história dele. Não é sobre ficar rico rápido. É sobre construir algo que sobreviva ao tempo. O cheiro das salas de reunião, o som das negociações milionárias, os gráficos caindo, os olhares tensos, tudo isso fazia parte do mundo dele. Mas por trás de cada decisão existia uma filosofia simples: comprar bons ativos, receber dividendos, Reinvestor. Esperar. Repetir. Parece simples demais. E talvez seja exatamente por isso que funciona.
Porque a maioria complica o que deveria ser simples. Enquanto milhões procuram o investimento perfeito, Lehman entendia que consistência vence genialidade impulsiva. E aos poucos, aquela criança descendente de imigrantes se transformou em um dos investidores mais poderosos da história do Brasil. Mas presta atenção nisso. O mais impressionante não é o tamanho da fortuna dele. É o fato de que tudo começou pequeno. Uma decisão. Depois outra. Depois outra. Até que o efeito composto começou a agir como uma força invisível. E é aqui que muita gente falha. Desiste cedo demais. Quer colher antes de plantar. Quer enriquecer antes de aprender a esperar. Só que fortuna não nasce da pressa. Nasce da repetição inteligente ao longo dos anos. Jorge Paulo Lemann não construiu bilhões apostando na sorte. Ele construiu bilhões entendendo o comportamento humano. Entendendo empresas. Entendendo o fluxo da caixa. E, principalmente, entendendo o poder silencioso dos dividendos. Hoje, quando você olha para o patrimônio gigantesco dele, parece algo distante da realidade. Quase impossível. Mas toda fortuna começa invisível. Ninguém vê o começo. Ninguém aplaude os primeiros passos. Ninguém percebe os primeiros dividendos caindo na conta. Até que um dia, aquilo se transforma em uma avalanche impossível de ignorar. E talvez seja exatamente esse o maior segredo exposto aqui hoje. Riqueza verdadeira raramente faz barulho no início. Ela cresce em silêncio, enquanto o mundo se distrai, enquanto as pessoas riem da lentidão, enquanto todos procuram atalhos. Foi assim que Jorge Paulo Lemann construiu uma das maiores fortunas do planeta. Não correndo atrás de emoção, mas construindo ativos que geravam dinheiro continuamente. E no fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja quanto dinheiro ele ganhou. Talvez a pergunta seja outra. Quantas oportunidades silenciosas você está ignorando agora por querer resultados rápidos demais? Porque daqui a 10 anos, você vai desejar ter começado hoje. E talvez esse seja o momento exato em que sua mentalidade financeira começa a mudar. A verdade é que dividendos parecem pequenos no começo, quase insignificantes. Mas o tempo transforma pequenas gotas em oceanos. Lemann entendeu isso. E enquanto milhões continuam presos correndo atrás do próximo salário, alguns poucos continuam construindo liberdade silenciosamente. A pergunta é: de qual lado você vai estar? Porque o relógio já começou a correr.